Olá, você internauta que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Nós estamos neste primeiro dia de Coplacampo, a feira que acontece aqui em Piracicaba, promovida pela Coplacana. E agora a gente fala sobre uma situação bastante importante para os produtores, que é investimentos, que são as linhas de créditos oferecidas. Como o produtor também pode ter uma proteção com os seguros rurais. E para isso eu falo então agora com o Dalton. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as expectativas em relação ao Plano Safra 2023-24, que vai ser anunciado na metade desse ano. A expectativa é isso, né? E imagino que os produtores já estejam atentos a esse cenário, porque quando a gente fala em Plano Safra, a gente fala em possibilidade deles aumentarem os investimentos, não é? Isso aí. A gente ainda está no Plano Safra 22-23, está terminando, mas a gente já está trabalhando com as linhas de custeio antecipado. Então a gente consegue fazer para a próxima safra o custeio nesse momento, aproveitando que a gente tem de juros nesse momento. Então está à disposição nesse momento, nesse último trimestre do Plano Safra, o custeio é antecipado. Em relação aos investimentos, a gente está trabalhando com os recursos da própria cooperativa. A gente tem a linha convencional de investimento e também tem a cédula do produtor rural, a CPRF, que é uma grande novidade, que é isenta de IOF, isenção total de IOF, não tem taxa flat, não tem taxa de projeto. É uma linha descomplicada, que inclusive não precisa de toda aquela documentação rural que a gente está acostumado. A expectativa aqui para a feira, está sendo a maior de todos os tempos, é que o produtor já venha contratando esses custeios antecipados e já utilize essas linhas que estão com descontos especiais para fazer seus investimentos. O próximo Plano Safra entra, a gente vai observar como é que vai ficar os juros e tudo mais, e vamos ser novamente um repassador dessas condições para o produtor. Excelente, Dalton. Vamos falar um pouquinho mais então sobre essa linha de crédito especial que você mencionou, porque é importante, né? O produtor ter a facilidade de conseguir crédito, né? E a gente sabe, né? O agronegócio é bom pagador, a gente tem, né, as possibilidades de maiores investimentos com essas linhas que são bastante interessantes. Fala um pouco mais sobre como vocês já têm observado a adesão a essa linha tão especial de vocês. As linhas convencionais, rurais, elas dependem de uma série de documentações, de outorgas e bastante coisa. Quando a gente vai para a CPRF, como ela é um crédito incomum, ela é na verdade um título, isso fica fora do MCR. Então a gente consegue atender o produtor com mais agilidades, pedindo menos documentação. E quais são as vantagens? Não tem IOF, não tem inclusive IOF de partida, então totalmente zerado. Não tem taxa de projeto, não tem taxa de análise de crédito ou taxa flat. A gente pega do produtor uma relação de posse da terra, que é a matrícula ou o contrato de arrendamento vigente, vai consultar o ITR daquela propriedade e depois o resto é só uma conversa. Quais são as expectativas do produtor, o que ele vai produzir para eu criar o lastro e entregar para ele o crédito. Excelente, Dalton. E aqui na Coplacampo 2023, os produtores que vierem para cá têm condições especiais também, não é isso? Fala um pouquinho pra gente, porque a feira acontece agora, começa hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro e vai até o dia 2 de março. Isso. Aqui no Cicobi Cocre, a gente deu um desconto nas taxas e nos produtos para a gente poder atender nesse momento de feira. Historicamente, a gente prorroga um pouquinho mais, além da feira, essas condições, porque sempre tem a documentação, o cadastro para fazer, mas está com uma bela de oportunidade de fazer investimento e de contratação do custeio. Inclusive, esse ano a gente trouxe a equipe de crédito e de cadastro para a feira, então a gente já consegue fazer a contratação daqui mesmo dessas situações. Eu queria tratar de um assunto importante também, Dalton, que é em relação ao seguro, né? Eu imagino que vocês tenham nesse portfólio também, né, o seguro aos produtores rurais, e eu trago isso porque no sul do Brasil, principalmente, o pessoal do Rio Grande do Sul tem enfrentado uma situação bastante complicada nessa última safra, né? Os produtores até têm tido impacto no plantio, atrasado o plantio, porque a condição impede, né? E os produtores que já plantaram têm enfrentado dificuldades. Como é que o produtor ele pode se precaver dessas situações? A gente tem um seguro que se chama Seguro Colheita Garantida. É feita uma estimativa do que aquela área vai produzir e aquele seguro basicamente vai cobrir
todo o custeio dele. Então, se ele tem lá um investimento de formação de R$4.000, é isso que o seguro vai cobrir caso ocorra uma frustração total. Vamos pensar que ele teve uma frustração parcial e ele teve uma produção de R$3.500, por exemplo. O seguro vai pagar a diferença dos R$3.500 para os R$4.000. Então, isso é uma forma de precaver, pelo menos em relação aos custos daquela lavoura, para ele, percebendo o sinistro, ele conseguir reimplantar a lavoura, aquela ou então uma próxima safrinha. E da outra mão a gente tem o seguro de equipamentos e máquinas, né? Que pelo menos em algumas regiões a gente sabe que os roubos de tratores têm aumentado também. Então a gente também coloca isso para o produtor à disposição dele, já no crédito, ou se ele já tem a frota dele, a gente consegue fazer o seguro daquela frota, para que ele fique tranquila contra roubo, contra incêndio, contra danos em vidros e uma série de outras coberturas. Dalton, excelente, realmente são opções que o produtor pode contar e o Cicobi Cocre está aqui disponível então na Coplacampo 2023, que acontece, como eu disse, a partir de hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, até o dia 2 de março. Apareça por aqui porque tem condições especiais e o Notícias Agrícolas segue na cobertura da Coplacampo.